Olá, meninos, buenos dias. Vamos para mais uma aula, né? Então, da mesma orientação que eu sempre dou a vocês, anota, tá certo? No caderno, aquilo que tá faltando, uma explicação que vocês acharem interessante também, anota. Para vocês vai ser muito bom, porque esclarece muitas dúvidas e não fica tanto questionamento, tá certo? Eu coloquei as notas, tá? No portal. Quem olhar e não tiver sua nota, é, é porque tá faltando alguma coisa, tá certo? Então entre em contato que a gente vai vendo e eu vou passar a recuperação para vocês, tá certo? Então preste atenção na aula, tirem dúvidas. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem que quando eu tiver um tempinho eu dou uma olhada e respondo, tá certo? Bom, é, hoje nós vamos fazer uma pequena revisão, tá certo? Sobre o assunto que a gente viu semana passada, algumas formas de conjugação, alguns detalhes importantes de vocês fixarem o conteúdo. E a gente vai fazer também a correção da atividade, tá certo? Eu vi que teve muita gente que teve dificuldade, algumas pessoas mandaram mensagem dizendo, tá bom? Então a gente vai também fazer a correção da atividade, certo? É um ponto importante que se deve ser lembrado, tá certo? Os verbos no imperativo, eles são verbos que indicam ordem, no seu modo geral. Se a gente for falar de uma forma geral, tá certo? É um verbo que indica ordem. Porém, certo? Porém, eles são verbos que têm outros objetivos também. Por exemplo, dar informação, dar sugestões, certo? Indicar locais, localização, tá? Tem outras funções também, tá? Mas a principal delas é indicar ordem. E se a gente for pensar na conjugação, eles são verbos, certo? Eles são verbos em que a conjugação principal deles só acontece em duas pessoas, certo? Só acontece em duas pessoas. A segunda pessoa do plural e a segunda pessoa do singular. Ou seja, tu e vosotros, tá? Tu e vosotros. Para a forma afirmativa, tá certo? Para a forma afirmativa, ok? E lembrando também os verbos no conjugativo, né, só existe quando a pessoa está se colocando no meio da fala, tá certo? No meio da fala. Se ela não está se inserindo no meio da fala, ela vai usar qual pessoa? A segunda, o plural, tá bom? Então, não existe a primeira pessoa do singular. Essas são as regrinhas básicas da conjugação do verbo no imperativo. Ó, aí, como eu disse a vocês, as únicas pessoas que são conjugadas no modo imperativo é a segunda pessoa do singular e a segunda do plural, né? As outras pessoas, tanto no afirmativo como no modo negativo, elas se conjugam no presente do subjuntivo, certo? Esse é um assunto que a gente vai ver também, tá certo? A gente vai entender como é conjugado no presente do subjuntivo, tá certo? Ó, modo afirmativo, certo? A gente vai para o modo afirmativo. Como a gente viu semana passada, o imperativo, ele existe esses dois modos. O modo afirmativo e o modo negativo, tá bom? O modo afirmativo, as conjugações, primeira, segunda, terceira pessoa, tá? Tu habla, él hable, nosotros hablemos, vosotros hablad, ellos, ellas hablen. Do mesmo jeito, segunda e terceira pessoa. Conjugação, desculpa. Primeira conjugação, verbos terminados em AR. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. E terceira conjugação, verbos terminados em IR. Tá bom? Então, aí um exemplo de verbos conjugados no afirmativo. Yo teme, tu, tu teme, él tema. Nosotros temamos, vosotros temed, ellos teman. Partir, tu
parte, él parta, nosotros partamos, vosotros partad, ellos partan. Tá certo? Modo afirmativo. No modo negativo, tá certo? No modo negativo, uma especificação que a gente pode falar um pouco, tá certo? Aqui está as conjugações, tá certo? Permanece quase da mesma forma, mas lembrando, aqui é apenas a conjugação do verbo. Antes dessa conjugação, é necessário se colocar o no, tá? No. Vamos lá. Hablar, certo? No hables. Tu no hables. Él no hable. Nosotros no hablemos. Vosotros no habléis. Ellos no hablen. Tá certo? Aí eu coloquei só o verbo conjugado, tá? Só o verbo conjugado. Mas lembrando que como a gente está negando alguma coisa, né? Dando ou uma ordem ou indicando alguma coisa negativa, a gente deve colocar o no antes, tá bom? Da mesma forma, temer, partir. No temas, no partas, no tema, no parta. E assim sucessivamente das outras pessoas, tá bom? Certo? A gente só fez uma pequena revisão, tá bom? Para não ficar tanta dúvida sobre esse assunto. Já com relação à atividade, o que foi que eu pedi? Tá certo? Vocês teriam uma frase. Como se hace para despertar-se temprano? Ou seja, como é que vocês fazem para não se acordar atrasado? Para se acordar na hora, tá? Então, eu dei instruções, certo? 9 instruções para serem feitas. Então, o que é que vocês teriam que fazer com essas 9 instruções? Vocês teriam apenas que colocar em ordem, tá? Vocês teriam apenas que colocar elas em ordem crescente, do primeiro até o nono, tá bom? Tem uma sequência? Sim, tem uma sequência. É o que a gente vai ver agora, tá? Coloquei aqui e a gente vai colocando sequência por sequência. Vou colocando na ordem aqui para vocês, tá? Primeiro ponto, para vocês se acordarem a tempo para algum compromisso. Define el horario en que tienes que despertarse y pon el despertador 5 minutos antes, tá? 5 minutos antes, ou seja, você vai definir um tempo de se acordar. Eu tenho que me acordar às 6 da manhã. Então, eu preciso colocar o despertador pelo menos 5 minutos antes. Esse é esse primeiro ponto. Segundo, calcula 8 horas de sueño para saber a que horas tienes que ir a dormir, tá? Esse é o segundo ponto, você calcular 8 horas. Porque se é um compromisso que você vai ter, então o ideal é que você tenha uma noite de sono tranquila. Terceiro, 2 horas antes desse horário, empiece a preparação para ir à la cama. 2 horas antes. Terceiro ponto. Quarto, não bebas mais café, té ou gaseosas. O que quer dizer? Que nessas duas, depois de um tempo, depois de um horário, você não bebe mais café, chá ou coisas gasosas. Porque são coisas até que pode ser que afete seu sono, tá bom? Quinto ponto. Toma um vaso de leite tibia. O que quer dizer isso? Você vai tomar um copo de leite morno, ok? Segundo os especialistas, o leite morno ele ajuda a regular o sono, ele ajuda a você ter uma noite de sono tranquila, tá bom? Sexto ponto, ponte um pijama confortável para dormir. Sétimo ponto, diminui a quantidade de luzes. Você diminui a quantidade de luzes ao seu redor, certo?
onde você está, diminuir a quantidade, porque quanto mais luz, menos sono você vai ter. 8. Usa los últimos 15 minutos escuchando uma música suave ou leyendo, porque vai ajudar você a ter sono mais rápido, né? E último ponto, apaga a luz e duerme tranquilo. Tá vendo? Aí está a relação. Como você montar uma rotina para se despertar, para se acordar a tempo, para não chegar atrasado em nenhum canto. Tá bom? Entenderam? Certo? Então, corrijam o que vocês colocaram errado, revisem, façam a revisão desse conteúdo no caderno. Assim como vocês podem ver, a gente tá com muito assunto gramatical, tá certo? A gente tá com muito assunto gramatical porque esse bimestre vai ser um pouco corrido. E a gente tem que dar uma adiantada para vocês entenderem e acompanharem o livro, como eu disse a vocês que eu estou usando com vocês, tá certo? Mas eu vou trazer coisas práticas. Também música, vídeo, já estou pensando numas aulas desse tipo, tá certo? Para ficar mais dinâmica. E, então, da mesma forma, anota pergunta e resposta no caderno, conteúdo também, porque só assim a gente vai tendo essa interação, vocês mandando pra gente e a gente sabendo se vocês estão acompanhando ou não, tá certo? Então até semana que vem, pra quem ainda falta videoaula, até a nossa próxima videoaula, tá certo? Um cheiro pra todo mundo.